Olá, eu sou o Max e nesse vídeo nós vamos ter um bate-papo aqui bem descontraído sobre dieta. E eu já quero começar esse vídeo com uma pergunta bem interessante. Qual é a dieta mais saudável na sua opinião? É a dieta dos veganos e vegetarianos? É a dieta carnívora? É a famosa dieta da selva? Seria a dieta do grupo sanguíneo? Enfim, é tanta dieta que a gente acaba até se perdendo. Hoje em dia, as dietas surgem a cada momento, principalmente com o avanço das inteligências artificiais, com o avanço da internet. Cada pessoa está criando aí sua própria dieta, seu próprio movimento, e estão monetizando, estão vendendo e ganhando dinheiro com isso. E o pior, colocando a sua saúde em risco. Mas hoje eu quero falar para vocês aqui qual é a minha opinião. Para mim não existe dieta 100% saudável, mas para que uma dieta seja mais saudável, ela precisa ter alguns atributos, que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai concordar com esses atributos, como fazendo parte de uma dieta saudável. Uma dieta só pode ser considerada saudável se ela tiver esses atributos que eu vou citar aqui no vídeo. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que tudo hoje em dia está contaminado. Até mesmo o ar que nós respiramos é um ar poluído. Outro dia eu estava assistindo um vídeo da dieta carnívora e tinha um guru dessa dieta que estava falando que o carboidrato não é bom para a nossa saúde porque os grãos passaram por processos de modificação genética, que as frutas elas foram modificadas. Inclusive, ele falou que há milhares de anos atrás não existia essa banana que nós temos hoje, não existia essa maçã que nós temos hoje, e isso é verdade. Essas frutas elas foram selecionadas ao longo de milhares de anos. Tem pessoas até falando que a gente não pode comer o brócolis, porque o brócolis ele foi criado em laboratório. Isso é uma mentira. Eu já desmistifiquei isso, mas vou trazer um outro vídeo mais aprofundado sobre isso. Mas eu quero falar para vocês também que os animais também passaram por esse processo de modificação genética, por esse processo de seleção artificial. Um exemplo é a galinha. Vocês acham que o ancestral da galinha, lá o galos asiático, ele botava ovos todo dia? Igual a gente tem aí a galinha Embrapa 052, se eu não me engano, ela bota mais de 300 ovos por ano. O ancestral da galinha, ele só botava aí uns 15 ovos por ano. É bem diferente da galinha que nós temos hoje. Por quê? Porque ela foi selecionada para atender às nossas necessidades. A gente quer fazer um omelete todo dia, né? Então a gente precisa de uma galinha botando aí frequentemente. A mesma coisa acontece com a vaca. A vaca, ela precisa dar muito mais leite hoje, que é para atender a demanda. Nós precisamos fazer queijo, a gente quer fazer uma vitamina, então a vaca tem que produzir muito mais leite. Você também gosta, né, daquela picanha bem gordinha, você gosta ali daquela gordura na hora de fazer os seus preparos. E hoje o boi, ele foi selecionado também para ter mais gordura intramuscular, para atingir ponto de abate mais rápido. O ancestral do boi que nós temos hoje, ele era mais magro, era um boi mais nervoso. Hoje não. Hoje o boi é dócil. Você passa a mão na cabeça dele. E isso graças à seleção artificial. Isso graças à domesticação. Então não foram só os grãos que passaram por processo, por modificações. Existem também modificações genéticas e também em relação aos animais. É claro que alguns envolvem engenharia de laboratório, como os transgênicos, por exemplo, né? A gente tem o milho, por exemplo, transgênico, a gente tem até feijões transgênicos hoje, e alguns só passam por seleção artificial. São coisas diferentes, a gente pode aprofundar nesse assunto aí num próximo vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tanto carboidrato como também proteína animal, ambos passaram por processos em detrimento às mãos do homem. A indústria dos grãos quer lucrar, a indústria dos animais quer lucrar ainda mais. Então nós somos apenas um produto na mão deles. E infelizmente, esse também é um dos motivos pelos quais não existe hoje uma dieta que pode ser considerada 100% saudável. Agora vamos aos atributos. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito da classificação dos alimentos. Eu digo em relação ao nível de processamento. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês para ficar um entendimento bem dinâmico.
a gente tem os alimentos in natura, ou também chamado alimentos naturais ou minimamente processados. Quais são esses alimentos? São os grãos, são as frutas, são as folhas, são os ovos, são a carne dos animais, dos peixes, os frutos do mar, tudo aquilo que você pega na natureza ou que você compra na feira. Ali são alimentos naturais. E quando é que eles são minimamente processados? Quando você vai comprar um feijão, por exemplo, que foi embalado ali, quando você vai comprar um arroz, ele passou por processos pequenos. O arroz de repente foi pilado ali, o feijão ele foi limpo, foi catado, foi colocado no pacote para ser envasado. Então ele não sofreu um processo intenso. Esses são os alimentos naturais ou minimamente processados. Depois nós temos ali um outro grupo que são os ingredientes culinários. Por exemplo, você tem manteiga, você tem um azeite, você tem ali o sal, o próprio açúcar. Eles são alimentos que não são consumidos sozinhos. Ou seja, você não vai comer o açúcar sozinho, mas você vai usar ele para preparar os alimentos ali do primeiro grupo, que são os alimentos naturais ou minimamente processados. Você vai cozinhar um feijão, por exemplo, você vai colocar sal. Então, esse grupo aí são os ingredientes culinários. Eles são alguns alimentos que passaram por algum processo e eles não são utilizados sozinhos. Eles servem para dar suporte, para dar sabor, para dar textura ali nos alimentos do grupo um. Depois você tem os alimentos processados, que são alimentos que já passaram por um processo. Por exemplo, você tem os queijos, você tem os pães, você tem aí o macarrão, são alimentos processados. E por último, você tem o pior, que a gente não pode nem chamar de alimento, que são os ultraprocessados. E recentemente a gente está vendo aí várias notícias nos jornais, a, a própria Organização Mundial de Saúde nos recomendando a evitar o uso desses pseudoalimentos, que são os ultraprocessados. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que é bom a gente evitar os ultraprocessados. Mas antes eu quero falar uma coisa. Existem dietas aí que são aclamadas por ser dietas saudáveis, porém elas utilizam muito ultraprocessados. O que são os ultraprocessados de fato? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Digamos que você tem o pêssego. O pêssego é uma fruta. Se você vai na natureza e arranca um pêssego lá do pé do pêssego, né? Você tem ali a fruta in natura. Se você compra, por exemplo, o pêssego ali embalado, né? Cortado ali, embalado, você tem ele minimamente processado, ainda é um alimento natural. Se você compra, por exemplo, pêssego em calda, né? Tem uma lata, eles colocam pêssego, aí coloca ali uma calda de açúcar e tal. É um alimento processado, mas ainda é alimento. Você tem ali fibra, você tem água, você tem ali uma carga de nutrientes. Mas se você compra aquele pó de suco Tang, ali já não é alimento mais. Ali não tem nada da fruta. Ali tem aromatizante, ali tem realçante de sabor, tem tem ali um sabor que imita ali o pêssego, enfim, mas não tem a fruta, não tem fibra, não tem água, é um produto pobre, é um alimento, um pseudo-alimento. Então, esses são os ultraprocessados. É aquilo que deixou de ser alimento. E por que eles fazem tão mal para a nossa saúde? Primeiro, porque eles têm uma alta densidade energética. Eles têm muita energia por pequeno volume. Isso faz com que você acaba comendo grandes quantidades sem nem perceber. Até porque o alimento ultraprocessado, ele é hiperpalatável, ele foi feito para ser gostoso, para você comer muito mesmo, porque a indústria ela quer lucrar com você. E o alimento ultraprocessado, ele costuma ter três coisas que chamam bastante atenção, que nos aguçam o paladar: gordura, açúcar e sal. Esses três juntos deixam qualquer alimento saboroso. Só que acabam também fazendo com que a gente consuma muito. Se você for, por exemplo, comer 1.000 calorias de batata doce, você vai ter dificuldade, mas você consegue comer 1.000 calorias de salgadinho, de chips, muito fácil, muito rápido. E o pior, o alimento ultraprocessado, ele não dá saciedade. Por quê? Porque ele não tem densidade nutricional. Se você come 1.000 calorias de batata doce, você vai ter saciedade. Agora, se você come 1.000 calorias de chocolate, você come agora, dali a pouco você já está com fome de novo. Por quê? Porque é um alimento pobre em nutrientes. Mas
ele tem alta densidade energética. E é por isso que nós estamos vendo hoje pessoas cada vez mais obesas, principalmente crianças, porque estão sempre comendo biscoito recheado, tomando suco, tomando refrigerante, estão sempre usando e abusando dos ultraprocessados. Então, os atributos para que uma dieta ela seja considerada uma dieta mais saudável é utilizar os alimentos naturais, minimamente processados, usar ali os ingredientes culinários também de forma equilibrada. É claro que você não pode abusar do açúcar, você não pode abusar do sal, tem que ter equilíbrio. E é claro que os processados também fazem parte de uma alimentação saudável. Uma pizza de fermentação natural, você tem ali um pão de fermentação natural, você tem um queijo, é um alimento processado. Porém, os ultraprocessados, eles devem ser muito pouco utilizados, ou talvez até abandonados por completo. Acontece que existem dietas que usam e abusam desses alimentos. Por exemplo, os veganos, eles acabam utilizando salsichas ultraprocessadas. Aí eles inventam lá um queijo vegetal que é ultraprocessado. E isso expõe ali os seus usuários, né, dessas dietas ao risco de várias doenças. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão ver que os ultraprocessados estão frequentemente associados aí a várias doenças. Então, para que uma dieta ela venha a ser considerada mais saudável, é preciso que essa dieta seja constituída por alimentos naturais. É o que a gente chama de comida de verdade. E se você quer aprender o que é comida de verdade, se você quer descobrir aí a gastronomia funcional, você quer aprender receitas que realmente vão agregar valor à sua saúde, à vida da sua família aí, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal e acompanhar aqui o meu trabalho. O canal está apenas começando e eu vou trazer bastante conteúdo. É muito importante que você se inscreva, porque eu preciso de 50 seguidores para me fazer a primeira live com vocês e a gente bater um papo aí legal sobre saúde e alimentação saudável. Gostou? Deixa o seu like. Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tem sugestão de novos vídeos? Deixa um comentário aí. Um abraço e até a próxima.